1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler desde o primeiro verso, tá? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me pareceu também a mim, como ao nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe qualquer pecado que o Senhor Jesus estiver nesse momento na nossa alma e conceda, Senhor, a graça de podermos entender este assunto de hoje, tão precioso, pelo Espírito Santo e aplicar na nossa vida, Senhor, para a nossa edificação. Fala conosco, queremos te conhecer mais, te amar e te servir, Senhor. Pedimos assim Cristo e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição 17 do nosso Catecismo Ortodoxo. É uma lição em relação ao tamanho, pequenininha, é somente uma pergunta, uma resposta, né? Mas é uma lição muito importante, irmãos, para a nossa fé, para a nossa consolação. Nós temos aprendido, durante todo esse catecismo, que o nosso consolo é Cristo. E temos aprendido também que, para nós sermos consolados, nós temos que saber aquelas três verdades: nossa miséria, nossa libertação e nossa gratidão. Nós estamos na segunda parte, que é a nossa libertação. Estamos na libertação, falando a respeito do Senhor Jesus, como nosso Salvador, como nosso libertador. E para isso estamos estudando o Credo Apostólico. Todos os domingos aqui, enquanto nós estivermos fazendo essa exposição do Credo Apostólico, conforme o Catecismo Ortodoxo, eu quero ler o Credo Apostólico, né? Então eu vou fazer isso mais uma vez. Ele está na pergunta 23 e diz assim:
São 12 artigos divididos aqui no nosso Catecismo Ortodoxo. O primeiro diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Número 2, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Número 3, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades. 5, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 7, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8, creio no Espírito Santo. 9, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10, na remissão dos pecados. 11, na ressurreição do corpo. E 12, e na vida eterna. Amém. Esta é a essência da fé, da doutrina cristã bíblica. Quem é cristão acredita em cada um desses pontos, e não acreditar em algum desses pontos significa não ser cristão. E nós observamos que esse credo apostólico, ele é trinitário, ele está dividido nas 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica, que nos leva ao Filho. Deus, o Pai, o Criador e o Provedor, que nós já estudamos aqui. Nós estamos estudando o Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos falar desse artigo aqui do Credo Apostólico. Semana passada nós estudamos sobre o artigo 4, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades. E hoje nós vamos estudar o 5º artigo, que diz assim: no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Os irmãos já devem ter pensado nisso, né? É uma doutrina tão importante, a doutrina da ressurreição de Jesus. Mas eu queria que nós pensássemos mais hoje um pouco, entendêssemos, talvez de maneira melhor, talvez que ainda alguns irmãos tenham dúvidas sobre algumas implicações dessa doutrina, mas por que o Senhor Jesus Cristo teve que ressuscitar, não é? Nós paramos para pensar assim, meus irmãos: se o Senhor Jesus Cristo, ele, como nós estudamos semana passada, ele morreu naquela cruz, lembra? E ele pagou pelos pecados nossos. Nós estávamos perdidos, a lei de Deus nos condenava e ele morreu por nossos pecados. E aí, não era suficiente? Se ele continuasse morto, os irmãos já pensaram nisso? Se Jesus continuasse morto? Mas ele não continuou morto. Ele ficou 3 dias na sepultura, né? Ele foi morto, foi sepultado. Nós estudamos já que todos esses fatos, o fato dele ser morto, dele ser sepultado, foram importantes. Vocês lembram da semana passada? Eu vou só ler aqui os artigos, as perguntas da semana passada. Pergunta de número 16. Por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: por causa da justiça e da verdade de Deus. A satisfação pelos nossos pecados não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Então, creio que isso está entendido por todos nós. A pergunta 41. Por que ele foi sepultado? Cada ato desse, cada ocorrência dessa que ali ocorreu, aconteceu na vida de Cristo, cada fato desse tem um significado. Então, por que ele foi sepultado? Seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Então, quem morre é sepultado. Lembra que nós falamos também. 42. Visto que morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: nossa morte não é pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe um fim aos nossos pecados e é a nossa entrada para a vida eterna. Nós não morremos para pagar pecado, mas na verdade a morte, ela é, em muitos sentidos, uma bênção para nós, os eleitos, porque nós entramos na vida eterna. E a pergunta 43. Que outros benefícios nós recebemos a partir do sacrifício e morte de Jesus? Através da morte de Cristo, nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada, para que os maus desejos da carne já não possam nos dominar e possamos nos oferecer a Ele como sacrifício de gratidão. Ou seja, quando Ele morre a nossa natureza velha junto com Ele.
porque ele é o nosso cabeça. E a pergunta 44, por que o credo acrescenta que Cristo desceu ao Hades? A resposta: a angústia, a dor, o terror, a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Então Jesus pagou os meus pecados na cruz, e nada que acontece comigo, na verdade, é um pagamento, mas Ele já sofreu. Eu não vou mais para o inferno, porque Ele já sofreu as dores, as angústias ali, na cruz do Calvário. Esse foi o seu inferno, então, nesse sentido. Ele desceu a Hades nesse sentido. Então, faltou o quê? Nós já estamos que Ele morreu, que Ele foi sepultado, e agora, ao terceiro dia, o credo apostólico diz, Ele ressuscitou. Por quê? A pergunta que se faz agora nessa lição é: por que Ele ressuscitou? Qual o significado, qual o valor, qual o benefício da ressurreição de Jesus para a nossa vida? Eu queria que os irmãos percebessem, então, que cada verdade dessa tem um efeito benéfico direto sobre a minha alma. Jesus Cristo morreu na cruz, Ele quitou os meus pecados, a justificação, não é? Jesus Cristo morreu na cruz, Ele matou a minha velha natureza, a santificação. Jesus Cristo, Ele pagou pelos meus pecados, e eu não vou mais para o inferno. A glorificação, eu vou para o céu. Então, em Cristo e na cruz, eu tenho justificação, santificação e glorificação. Agora, nós vamos estudar que, além disso, Ele ressuscitou. E a pergunta é: era necessária a ressurreição? Se já estava tudo feito na cruz, vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse o que na cruz? Está consumado. Ele consumou mesmo, está consumado, na cruz está consumado. Então, por que Ele ressuscitou? Se já está consumado, haveria a necessidade da ressurreição? Se já está consumado, Ele não poderia continuar morto? E já está consumado, já está resolvido? A resposta das Escrituras, e que nós acabamos de ler aqui, conforme Paulo, e o capítulo da ressurreição, em toda a Bíblia, meus irmãos, o capítulo que apresenta a doutrina da ressurreição de forma mais clara é o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Então, se você quer entender a ressurreição, você tem que olhar para o capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, e outros textos vão, especialmente de Paulo. Você observa que aqui na pergunta 17, os textos, a maioria deles aqui, boa parte deles, pelo menos aqui, se refere, meus irmãos, ao apóstolo Paulo. Eu peguei papel errado aqui. A maioria não, todos, perdão. Não, tem um aqui que não, é o 1 Pedro. Então a maioria é do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele apresentou, foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para apresentar a nós essa doutrina, esse valor da doutrina da ressurreição. Paulo tratou muito disso. E no capítulo 15, ele vai falar de forma clara que Cristo ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, tudo é vão. Olha o que ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Da verdade, os mortos não ressuscitam. Então, meus irmãos, o valor da ressurreição de Cristo é imenso, é essencial, de forma que, se Jesus não ressuscita, não estava completa a obra que Ele veio realizar por nós. Ele veio viver uma vida santa, Ele veio morrer na cruz, se entregar como um sacrifício voluntário, Ele veio para ser sepultado e Ele veio para ressuscitar, né? Então, essas obras de Cristo, elas são fundamentais, são importantes, e a ressurreição, ela não é
destacada. Então você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor Jesus ressuscitou? E é isso que o catecismo ele vai procurar responder para nós nesta manhã. Então, se vocês têm aí o PDF ou impresso, como for, vocês olhem comigo na página 39, a lição 17, e a pergunta é uma pergunta só desta lição, que é: como a ressurreição de Cristo nos beneficia? A resposta ela dá 3 respostas, que são 3 benefícios da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participante da justiça que Ele conquistou para nós por meio da sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E terceiro, a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa gloriosa ressurreição. Paulo, ele enfatiza essas 3 coisas, irmãos. Na verdade, principalmente a última, em 1 Coríntios 15, né? Que é a questão da ressurreição do nosso corpo, é o capítulo da ressurreição. Mas veja que a confissão, o catecismo coloca que a ressurreição ela traz 3 benefícios para nós valiosíssimos. Primeiro, que Cristo ele morre na cruz para me fazer participante da justiça que Ele conquistou por meio de sua morte. O pastor Kenneth Uísque, um pastor reformado, né? Já esteve aqui em Belém várias vezes, até no Congresso dos Puritanos. Ele tem um sermão sobre o catecismo, não é o ortodoxo, é o de Heidelberg, mas o nosso catecismo é baseado nesse catecismo reformado, e são as mesmas perguntas, basicamente. E na lição 17, na pergunta 17, domingo 17, o pastor ele tem um sermão muito interessante, e ele divide muito bem esses três benefícios em 3 doutrinas básicas da fé cristã, que eu até citei há pouquinho em relação à morte de Jesus, porque isso está ligado, né? Quando Cristo morre na cruz, Ele traz para nós a sua justiça, que é o quê? Justificação. Quando Cristo morre na cruz, né? Agora, quando Ele ressuscita, Ele traz também essa mesma bênção. Em que sentido? Porque quando Cristo ressuscita, há uma confirmação de que aquilo realmente foi aceito por Deus. Eu vou explicando em partes, mas eu quero colocar essas 3 verdades para que os irmãos guardem. Vejam como é precioso o fato de que de que Jesus ressuscitou e que nós temos que crer nisso e aplicar essas coisas à nossa vida. Isso transforma a nossa vida, a nossa compreensão da vida. E da vida cristã e de toda a nossa existência e do futuro, da eternidade. Então, se o Senhor Jesus ressuscitou, significa que o Pai aceitou o sacrifício de seu Filho na cruz. Por quê, meus irmãos? Se Cristo continuasse morto, significaria que a morte venceu, que o pecado venceu, não é? Mas como Cristo ressuscitou, significa o quê? Que Ele pagou mesmo por nossos pecados, na cruz, morrendo por nossos pecados. E Ele, como pagou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e Ele não pode continuar morto. Ele ressuscita, e aquela ressurreição, então, significa que, de fato, Ele pagou, foi resolvido. A ressurreição é uma garantia de que Ele pagou por meus pecados. O que é isso? Justificação. Eu, quando chego diante de Deus, eu estou justificado agora porque Jesus morreu na cruz, e a ressurreição dele significa que Deus aceitou aquele sacrifício pelos meus pecados, então eu estou pago. Justificação. A segunda verdade, meus irmãos, é que quando Ele ressuscita, significa que
Ele me dá uma nova vida, porque eu estou ligado a Ele. Aí o pastor coloca também que ali está inserida a segunda grande benefício, a grande doutrina da santificação, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo não somente pagou os meus pecados, mas Ele vai me santificando, Ele me purifica dos meus pecados através da sua ressurreição, porque agora Ele venceu a morte, Ele ressuscitou para Deus, e eu nele ressuscito para Deus. Onde é que Cristo está? Cristo está no céu, na glória, e eu ressuscito nele para Deus, de maneira que eu não devo mais viver para a vida velha e para o pecado, mas agora eu tenho a vida do céu, a vida do reino, uma nova vida, que vai se manifestando gradativamente em mim, então, como um benefício da ressurreição de Jesus, que é a doutrina do quê? Da santificação. Mas não para aí. Não para aí. Quando Jesus ressuscita, nós temos também, meus irmãos, o benefício de que, se Ele ressuscitou, Ele se torna a garantia da minha própria ressurreição. Isto é, eu sei que Ele já pagou os meus pecados na cruz do Calvário, eu sei que Ele está agora me santificando, mas eu vou morrer, como nós aprendemos semana passada. Mas a morte, ela não é um mal para mim, porque Ele já pagou os meus pecados. Mas eu morro, eu vou para o céu, eu vou para a glória, eu vou ficar com Deus lá, um período, é o chamado período intermediário, mas isso não pode também ficar assim para sempre. Isso não como é que eu posso dizer? Isso não é o ideal, que o meu corpo continue morto. E não vai continuar morto, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, como Ele ressuscitou, Ele é a minha cabeça, Ele é a primícia, Ele faz parte ali do início dessa grande e gloriosa ressurreição que vai acontecer com todos os eleitos, de maneira que é a minha garantia de que eu também vou ressuscitar. Como é que chama essa doutrina? Glorificação. Então nós temos aqui que a ressurreição de Jesus me garante 3 benefícios. O benefício da justificação, primeiro. Segundo, o benefício da santificação. E terceiro, o benefício da glorificação. É assim que o pastor coloca muito bem. E eu gostaria aqui de trazer isso para os irmãos, porque é isso mesmo. Então, o que o catecismo está colocando aqui, irmãos, é exatamente essas verdades preciosas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já dei então uma visão geral aqui para vocês, já expliquei algumas coisas, agora eu quero ler de novo e ler os textos com os irmãos, e nós vamos então meditar mais um pouco, esclarecer mais um pouco de acordo com as Escrituras, e depois eu quero também, ao longo dessa explicação, trazer para vocês a aplicação disso. Então, se essas coisas são verdadeiras, meus irmãos, nós temos que viver e experimentar isso hoje no nosso viver. Isso tem que afetar a nossa vida. Veja que, na verdade, essas coisas dizem respeito a 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Vocês percebem isso? Jesus já me justificou. Jesus está me santificando. Jesus irá me glorificar. Percebe? Passado, presente, futuro. Então, já estou justificado na cruz, passado. Estou sendo santificado, presente. E estarei sendo glorificado, futuro. Mas essas coisas, elas são tão certas, que o apóstolo Paulo já fala delas como realmente concluídas lá em Romanos 8. Vocês querem ver aqui? Vamos olhar aqui, antes da gente ler os outros textos, vamos ver logo esse aqui, Romanos 8. Texto que nós conhecemos muito bem, né? Já lemos várias vezes aqui na igreja. Romanos 8. Versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Observe o que o apóstolo Paulo ele diz aqui da seguinte maneira:
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que também chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, o quê? Glorificou. Então veja que é certo, vou ler aqui o 3 de novo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que é certo. Paulo coloca assim como algo certo, definido. Ele chamou, justificou, glorificou. Mas nós sabemos que, de fato, isso ainda não aconteceu em plenitude. Porque a glorificação, ela só vai ocorrer. Isso não aconteceu nem com os que já morreram em Cristo, em muitos sentidos. Já entraram, já deixaram de pecar, já estão na glória, mas eles ainda falta eles ressuscitarem. Então nem eles, vai chegar todo mundo junto, irmão. Por isso que a glorificação, todo mundo vai chegar junto lá, os vivos e os mortos. Então quem estiver vivo, como o Senhor diz através de Paulo, vai ser glorificado. O seu corpo vai ser transformado na volta de Jesus. E quem estiver morto vai ressuscitar com o corpo glorificado. Então, vai ser todo mundo junto lá. De maneira que a glorificação ainda é futura. É um evento futuro. Mas Paulo coloca aqui, de maneira que isso já é certo, tão certo que ele diz. E também glorificou. Mas essas três verdades têm a ver com o pecado. Tem a ver com o pecado. O nosso problema é o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus teve que morrer para eu não morrer. Então, eu tenho culpa infinita, culpa que eu não iria conseguir pagar na eternidade. Por isso que eu estava destinado ao inferno, porque a minha culpa ela é infinita, porque ela é feita contra o Santíssimo Deus. Eu tenho o pecado de Adão. Ele, como meu cabeça representante, comeu o fruto proibido, pecou, quebrou o pacto de obras. Eu tenho uma natureza pecaminosa que já ofende a Deus. E eu tenho os meus pecados que eu cometi ao longo de minha vida. Eu não sei nem quantos pecados eu cometi essa semana, o que dizer da minha vida. São muitos pecados. A nossa culpa, se for tomar as nossas culpas, irmãos, são grandes. Nós lemos hoje o texto lá, não é, de 2 Samuel, que Deus trouxe uma fome sobre Israel por causa do pecado de Saul, o rei, que tratou mal lá os gibeonitas, né? Então, o que é isso, irmão? Se um pecado, o que é, por exemplo, essa pandemia? A pandemia, as pandemias, as pragas, as fomes, as guerras, os eventos catastróficos da natureza, as enchentes, os furacões, tudo isso são pequeninas pontinhas mínimas do que Deus vai trazer no dia do juízo. Porque os homens merecem o inferno. Então, quando Deus traz essas coisas aqui, essas demonstrações da sua ira, são pequenas demonstrações, sim, para alertar os homens de que Deus está irado e de que os homens são culpados. Mas o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele toma os meus pecados e cai sobre Ele essa terrível ira. E ali Ele pagou. E quando Ele ressuscita, Deus está dizendo, eu aceitei. Então o que é isso, irmãos? A culpa do pecado já não está mais sobre mim. Não está mais sobre mim e nunca mais estará sobre mim. A justificação é um ato para sempre. Não se repete mais e tem efeito eterno. A culpa já foi tirada de mim, porque Jesus já pagou na cruz e Ele ressuscitando dentre os mortos, significa que Deus pagou. Então eu estou livre da culpa do pecado, primeiro. Mas o pecado ainda está presente em mim. Eu ainda tenho uma natureza pecaminosa. Então, eu estou livre da culpa, mas não da presença do pecado. O pecado está ainda presente
Mas aí vem a segunda parte. A segunda parte diz que ele ressuscitou, eu morri para esse pecado já nele, eu ressuscitei nele agora para uma vida santa. Então aí vem a doutrina da santificação. O pecado está presente ainda. Quer perguntar? Eu só vou ler um comentário. Tá, pode falar. Naquele livro do Watch, né? Sim. Ele fala lá que é uma das maiores blasfêmias, aquela doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Ele fala que Jesus é como se fosse uma criação. Sim. E uma pessoa sem mácula, e por isso que ele pôde pagar o preço, né? Exato. Só que o nosso pecado, mesmo uma criatura, não teria como fazer isso. Não. Então o próprio Deus, em relação das aulas anteriores, Sim, isso mesmo. anterior com essa agora. Exato. Essa estou falando. Isso, exatamente. Você lembrou bem, porque nós já tratamos o quê? Que tinha que ser homem, porque nós somos homens, né? Mas tem que ser Deus também, porque só Deus pode, vamos dizer assim, resolver essa questão da gravidade do pecado e da terrível ira, né? De Deus, né? Então, bem lembrado, irmão. E veja que aí nós temos a questão da presença do pecado. E aí entra então o valor da ressurreição, porque eu já morri e eu já ressuscitei. Eu morri para a velha natureza e eu ressuscitei para a nova vida. E agora o pecado ainda está presente. O pecado se levanta assim para mim e diz: faça isso. Entendeu? Ainda está lá me tentando. E o diabo também. O que o diabo é? O tentador. E o mundo também está aí. Então, quando você pega Efésios capítulo 2, você vê que Paulo diz lá que ele nos livrou desses três forças. Nós não somos mais escravos dessas forças, da nossa natureza pecaminosa, do mundo que nos induz ao pecado e do diabo que nos tenta. Nós podemos dizer não. Nós podemos viver uma vida santa. Só que isso é um processo. Nós vamos dizendo não, nós vamos mortificando o pecado todos os dias, vencendo o pecado, mas é um processo. Então nós estamos lutando contra o pecado e o pecado ainda está presente. O pecado vai nos acompanhar até nosso último suspiro. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Então, até o último suspiro, nós vamos ter que lutar contra o nosso orgulho, contra as nossas fraquezas, mas já está certa a nossa vitória. Por quê? Porque o Senhor Jesus já ressuscitou e eu já morri nele. Eu estou vencendo o pecado no processo da santificação. Agora, a glorificação. A glorificação significa, veja, eu estou livre da culpa do pecado. Eu estou sendo livre do poder do pecado hoje, na santificação, mas o pecado ainda está presente ali lutando contra mim. Mas na glorificação, o pecado não existirá mais. Então eu estarei livre da presença do pecado. Entendeu? Então, hoje eu estou livre da culpa do pecado, eu estou sendo livre do poder do pecado e no futuro eu estarei livre da presença do pecado. E tudo isso o Senhor Jesus Cristo ele alcançou quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então vamos ver os textos agora, irmãos. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós por meio de sua morte. Vamos ver então Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você percebe que Paulo deixa bem claro, ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso significa que se Jesus só morresse, mas não ressuscitasse, nós não estaríamos justificados. Por quê? Porque significaria, e eu falo isso com temor e tremor, né? Significaria que o sacrifício dele não foi aceito. Mas não é verdade, o sacrifício dele foi aceito.
Jesus morreu, Jesus resolveu os meus problemas ali na cruz, então eu fui justificado. Mas ele ressuscita como para testificar. Porque eu vou explicar de novo, talvez, eu falei ainda há pouco, mas talvez algum irmão tenha perdido a questão aí lógica, né? Olha, se Cristo não ressuscita, por que Cristo morreu? Não foi para pagar pelos meus pecados? Então, se ele pagou pelos meus pecados, não tem sentido ele continuar morto. Porque se ele continuar morto, significaria que o salário do pecado é a morte, não é isso? Significaria que o pecado não foi resolvido, que Jesus continua morto, mas não, ele ressuscitou. Então, significa que o pecado foi pago, que foi resolvido o problema. E ele não tem que continuar morto, ele ressuscita, e a ressurreição dele significa que Deus realmente aceitou aquele sacrifício. 1 Coríntios 15, 16 ao 20, que eu já li aqui com vocês, né, o capítulo 15, mas vamos ler de novo esse trecho aí. 1 Coríntios 15, 16 ao 20, que diz assim: 1 Coríntios 15, 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, perceba o que ele diz no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não foi resolvido. Um Messias, um Salvador que morreu e que não ressuscitou, significa que ele foi vencido, ele foi derrotado. A morte venceu. Não, 1000 vezes não. A morte não venceu. Aquela frase do Joe Owen: a morte, da morte, na morte de Cristo. Lembra dessa frase? Essa frase é maravilhosa assim, né? Vou repetir aqui. A morte, da morte, na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, ele matou a morte. Quando Jesus morreu, ele venceu o pecado, então acabou. Por isso que ele não fica morto, ele ressuscita. Se ele continuasse morto, eu ainda estaria nos meus pecados, eu ainda estaria escravo dos meus pecados. Não. Nós não temos um Messias morto, nós não temos um fundador de uma religião que morreu, que ficou lá no passado. Ele está vivo, ele está aqui conosco hoje, meus irmãos, pelo Espírito Santo dele. Jesus está aqui, Jesus está vivo. Jesus está na glória com o Pai, o corpo dele está lá, o homem Jesus, Deus homem está lá, e ele está conosco aqui pelo Espírito Santo, mas em breve ele voltará e todo olho o verá. É essa a doutrina cristã, então ele está vivo. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, vamos ler também. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Bendito, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então ele nos salvou. Essa herança é guardada, é eterna. Eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo ainda, não. Eu não estou sendo salvo, eu já fui salvo. Jesus já morreu, já pagou pelos meus pecados, já foi resolvida a questão. O segundo benefício, vamos ler os textos que falam do segundo benefício. Pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Romanos, capítulo 6, verso 5. Vamos ler agora, por favor. Romanos, capítulo 6, verso 5 ao 11. Romanos, capítulo 6, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não mais sirvamos o pecado, porque aquele que já está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu, porquanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Preste bem atenção nisso. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu irmão, preste atenção. Você está ligado a Cristo, porque Cristo é o seu Redentor, Cristo é o seu cabeça. Assim como você está ligado a Adão, quando Adão peca, você peca em Adão e herda toda aquela morte de Adão. Você, quando crê em Jesus, você está ligado a Cristo, o segundo Adão, o cabeça da redenção. Então, quando ele morre, eu morro com ele, morro para o pecado. Quando ele ressuscita, eu ressuscito com ele, eu ressuscito para viver para Deus. Ou seja, quando o pecado chegar para você e dizer assim, faça isso, você diz para o pecado, não. E creia, considere-se, veja o que Paulo diz no verso 11, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Considere, creia nisso e haja pela fé. E você vai experimentar o poder de Deus, porque isso é real. O Espírito Santo já vive em você, então você não precisa mais viver no pecado. Quando o pecado vier com as suas insinuações, né? Orar e vigiar, né? Então o pecado vai sempre nos tentar, mas aí nós vamos estar observando a lei de Deus, o mandamento de Deus, e vamos dizer ao pecado, não. Eu não vou odiar o próximo, eu não vou ser egoísta, eu não vou seguir a lascívia, eu não vou seguir os vícios, eu não vou falar mal dos outros, eu não vou fazer isso. Eu vou honrar as autoridades, eu vou ser honesto, não vou roubar ninguém. Estou só lembrando aqui alguns mandamentos, né? Eu vou, porque agora eu nasci para Deus, Deus é santo e a minha vida agora é de Deus. É claro que isso é um processo, eu vou pecar ainda, mas eu não vou pecar agora como peca o ímpio, porque o ímpio, ele é escravo do pecado. Não, eu já fui liberto e eu vou lutar. O ímpio não luta contra o pecado, o ímpio serve o pecado, o cristão não. O cristão, ele é alguém que está em luta ferrenha contra o seu pecado, porque ele acredita que Jesus já morreu, já ressuscitou, e ele em Cristo, e portanto o pecado já não terá mais domínio sobre vós. Como Paulo, ele diz no versículo 14, leia aí comigo, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na lei era pela minha força, e aí o pecado me dominava, porque eu não tinha força. Mas em Cristo, eu morri nele, ressuscitei nele, tenho o seu Espírito Santo, e o pecado agora não vai mais ter domínio sobre mim. Então vence o pecado, se levante e lute. É uma luta, irmãos, mas é uma luta que nós temos que empreender e é vitoriosa. Efésios capítulo 2, 4 ao 6. Efésios capítulo 2, 4 ao 6. Efésios capítulo 2, 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e veja só o que Paulo diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, eu já estou na presença de Deus, eu vivo para Deus. Irmão, você agora é de Deus, Deus lhe resgatou, você agora não é mais para servir o diabo, não é mais para servir o pecado, você agora é de Deus. Em Cristo você está sentado na presença de Deus. Então, lute e você vai vencer, porque Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 3, veja o que Paulo diz. Já que eu estou assentado, na presença de Deus em Cristo, veja o que ele diz em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha só o que ele diz, vou ler de novo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos continuar lendo, porque aqui Paulo faz várias aplicações. Veja o que ele diz. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mortificar tudo isso, irmãos, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Veja as implicações aqui. E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha só o que ele continua falando, meus irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu tenho que agora largar tudo isso, porque eu já morri para isso, e agora eu vou me revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, em vez da ira, da cólera, da maledicência, perdoar, suportar. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Vou ler mais os dois aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Essa é a nova vida, meus irmãos. Então o crente não é para ficar cheio de ira, cheio de raiva. O crente não é para ficar mais praticar fornicação, impureza, afeição desordenada. Não é para ser avarento. Não é para ser louco por dinheiro, desonesto. Não, acabou. Acabou, agora é uma vida nova. Não é para ser cheio de cólera, não é para ser mentiroso, falso, hipócrita. Essas coisas, irmãos, é claro que essas coisas, elas vão ter que ser lutadas. Um tem uma fraqueza, outro tem outra, cada um tem uma luta, mas todos os verdadeiros cristãos têm que agora se levantar e mortificar. Paulo diz no versículo 5, mortificai. Agora nós temos que nos revestir de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de tolerância com as fraquezas dos próximos, de amor, porque Ele nos amou. Pastor, o versículo 5, o que seria assim a afeição desordenada? 5, né, irmão? Afeição desordenada. Eu tenho que dar uma olhadinha mais lá no original, mas eu imagino aqui pelo contexto que tenha a ver com a impureza sexual, né? Que tem a ver com alguma coisa, vamos dizer assim, que está descontrolada, né? Mas eu vou ficar te devendo isso aí. Eu vou dar uma olhada lá. Eu acho que é isso aí. A fornicação e impureza é mais fácil a gente pegar logo, né? Que é a questão da sexualidade mesmo, do pecado, relações sexuais ilícitas, tudo isso daí. Que nós hoje temos que viver uma vida pura, né? A sexualidade dentro do casamento, a pureza e tal. Então, eu imagino que seja dentro disso aqui, né? Mas eu vou ficar te devendo. Mas foi bom você perguntar. Então, meus irmãos, observem que deixar uma coisa e vestir outra. Você percebe? Parece assim, tirar uma roupa, né? Tirar uma roupa da velha vida e vestir a nova vida. Irmãos, isso é um trabalho da sua responsabilidade. Preste bem atenção nisso. Nós somos monergistas. Essa expressão quer dizer o quê? Monergistas. Quer dizer que Deus é que começa a obra em nós.
ele nos dá um novo nascimento. Por exemplo, Lázaro poderia se ressuscitar? Não, morto não se ressuscita. Então, monergista quer dizer a obra é só de um, a obra é de Deus. Deus, ele nos ressuscita. Mas a santificação, aí entra a nossa cooperação. É nossa responsabilidade orar, ler a Bíblia, meditar, buscar os mandamentos de Deus, comunhão com os irmãos, guardar o dia do Senhor, usar os meios de graça, vigiar o pecado e dizer não ao pecado. Não vai ficar lá na sua rede, deitado lá, esperando que vai acontecer de você vencer o pecado, se você não vai e se levanta contra o pecado. Não acontece. Então isso aqui, irmãos, é assim, se Jesus já morreu por mim, e se ele ressuscitou por mim, então eu tenho que me levantar agora e lutar contra o pecado. Considerai os mortos, lá em Romanos. Mortificai, isso é minha ação, é minha atitude. Então eu devo agora, vem a tentação, nós vamos ter que lutar. Vem a tentação de todo tipo, e cada um dos irmãos, eu tenho, vocês têm as suas fraquezas. Mas nós temos que mortificar. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós não somos perfeitos, mas o cristão é aquele que luta, né? E ele sente. Quem mais sente o pecado é um ótimo sinal de que está vivo. Morto não sente nada, né? Mas se eu chegar para você assim, der um beliscão em você, você sente, né? Porque você está vivo. Então, a partir do momento que quem não sente, não está nem aí para o pecado, é estranho ser realmente um cristão. Mas o cristão, ele sente, ele percebe a gravidade do pecado, ele sente tristeza pelo pecado e ele se levanta. Agora tem que fazer o quê? Tem que se levantar contra o pecado e lutar contra o pecado. Tá? Irmãos, terceiro, a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa gloriosa ressurreição. Vamos ler os textos aqui. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Diz a palavra do Senhor, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vou ler de novo aqui. Se o Espírito daquele que ressuscitou, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então, olha só a associação que Paulo faz. Bora pensar assim junto com Paulo. Vamos entender, vamos pensar junto com Paulo. Paulo diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, em você não habita o mesmo Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus lá do túmulo? Não habita? Sim. Se isso é verdade, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais por esse mesmo Espírito que em vós habita. Então, aquele Espírito Santo é Espírito de vida. O Espírito Santo foi lá, ressuscitou Jesus. Então, é impossível, se eu tenho o mesmo Espírito e se eu estou ligado ao mesmo Cristo, é impossível que eu fique morto. Vai ficar morto um tempo. Mas vai chegar um momento que o mesmo Espírito vai vivificar o meu corpo. Às vezes eu fico pensando nisso, irmão, que coisa maravilhosa vai ser isso, né? O Espírito Santo virá e vai ressuscitar os seus eleitos, vai tirá-los do túmulo, vai lhes dar uma nova vida pelo seu Espírito, porque eles têm o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. E assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Eu li errado aqui. 1 Coríntios 15, 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.
E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, olha o que ele diz agora, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é primícia. Primeiro os frutos, irmãos, que já mostra a delícia de toda a colheita. Então, ele já ressuscitou. O nosso corpo vai ser semelhante ao dele. Ele ressuscitou com um corpo que não morre mais, um corpo cheio de glória. Aí Paulo fala aqui da glória do corpo, né? Depois vocês podem ler com calma nas suas casas, de que o nosso corpo será um corpo preparado para a glória eterna. O mesmo corpo, só que ele vai ser transformado. E finalmente, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Que coisa linda está escrito aqui. Ouça, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja só que coisa linda. Nossa cidade está lá nos céus, de onde vem Jesus. Jesus já está lá na cidade. Jerusalém vai descer junto com ele quando ele retornar. E ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo. Percebe isso? Ele é primícias, nós vamos segui-lo. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, para nós é incompreensível, mas ele vai juntar o corpo, vai glorificar o corpo, vai ressuscitar o corpo. Nós vamos habitar com ele para sempre na nossa nova cidade, que é Jerusalém. Esse é o benefício, irmão, da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, significa que eu fui justificado, que Deus aceitou. Quando ele ressuscita, significa que eu agora ressuscitei para viver para Deus e que eu não devo mais viver para o pecado, eu devo mortificar o pecado. Quando ele ressuscita, significa que está garantida a minha ressurreição futura, a minha morada com ele na nova cidade. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, meus irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor Jesus, porque os nossos pecados já estão resolvidos. Você que creu em Jesus como seu Salvador, não precisa temer o pecado, nem a condenação, porque você já foi justificado. E a ressurreição provou isso. Como Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Goze das paz. Chegue a Deus como um filho, que você não precisa ter medo de Deus, porque Deus já te justificou no Senhor Jesus. Caso alguém aqui, eu creio que não é esse o caso, né? Mas se alguém aqui não creu ainda em Jesus, assim, creia. Creia nele como seu Salvador, e na hora que você crer, se arrepender dos seus pecados, você estará salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se e creia. Mas você já é crente? Experimente a paz, meu irmão. Busque experimentar cada vez mais essa paz. Em segundo lugar, se você já ressuscitou, deixe o pecado. Não viva como antes. Agora é hora de você arregaçar as mangas e ser santo, ser piedoso, controlar sua mente, controlar sua língua, controlar seus desejos, mortificar o pecado pelo poder do Espírito Santo, olhar para os 10 mandamentos e dizer assim para o Senhor: Senhor, agora essa é a vida que eu quero levar, de acordo com os 10 mandamentos.
e crescer nos 10 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo, viver uma vida santa. É isso. E a terceira aplicação é em relação a que eu estou indo para a glória. Irmãos, é isso que a Bíblia inteira vai mostrar para nós. Calma. Lembra de Jesus, que Jesus falou lá em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Onde ele preparou? Na cruz. Depois eu vou voltar e vocês vão estar para sempre comigo. Então, meu irmão, aqui está difícil, irmão, está difícil. Pandemia, morte. Esses dias eu estou muito, até comentei com a Julieta hoje, muito triste por uma amiga assim, a gente não conhece, mas eu conheço muito tempo pela internet, que perdeu o marido nessa pandemia. E ela tem posto umas fotos lá do seu marido, jovem ainda. Isso é triste, irmãos. O que eu posso dizer para uma irmã dessa? Qual o consolo para ela? Qual o consolo para todos nós? Que isso aqui é só uma passagem. Que a glória futura será tanta que nós não vamos nem lembrar da dor daqui, desse lado. Aqui é dor. Lá é plena alegria. Mas a esperança da alegria futura deve nos consolar aqui no meio da dor. Deve nos fazer com que nós descansemos nele. Irmãos, se Jesus já ressuscitou, está certo de que você vai ressuscitar. Está certo de que esse marido desta irmã, que nós cremos que morreu no Senhor, vai ressuscitar e que ela o verá de novo. Está certo de que todos os que morrem nele vão voltar, nós vamos vê-lo novamente. Está certo de que ele é a primícia e nós somos a colheita. Isso vai acontecer. Console o seu coração, não tenha medo. Vá em frente, porque Jesus já ressuscitou. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estudar este assunto tão maravilhoso, tão importante, tão digno de todo estudo, meditação, porque nos enche de esperança, de alegria. Ó Senhor Jesus, fortaleça a nossa alma, que nós possamos olhar para o passado e ver que já estamos perdoados, que possamos viver o presente lutando pela santificação e possamos olhar o futuro com consolo, com esperança, porque nós vamos viver com o Senhor para sempre. E que o Teu nome cada vez mais seja glorificado, seja honrado na nossa vida, no Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor, obrigado porque Jesus ressuscitou e nós nele. Amém. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.